nigga, you fucking fight back. Bem, o que o Flamengo tá todo errado, a gente não descobriu hoje. A gente descobriu ao longo desses 2 meses de início de temporada no futebol brasileiro. Que o planejamento foi equivocado, que a troca de técnico também, que as coisas não foram bem conduzidas, que outras coisas poderiam ter sido feitas, como a manutenção do Rodinei, como alguma força para repor a posição do João Gomes com um jogador com características mais semelhantes às dele. Bem, fato é que no jogo de hoje, o Flamengo conseguiu se impor, teve muitas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter feito um resultado que lhe desse mais tranquilidade no segundo, e aí no segundo, naturalmente, o time cansou, conseguiu um gol quando nem a torcida acreditava mais, levou para a prorrogação, para os pênaltis, mas não conseguiu a vitória, mostrando a dificuldade imensa que esse time tem. Mas não foi hoje. Hoje até foi melhor do que eu imaginava que poderia ser. Ele mereceu vencer o jogo, mas pelo conjunto da obra não mereceu a classificação, não mereceu o título da Recopa. São 3 títulos disputados em 2 meses de calendário e 3 títulos perdidos. Isso pesa muito para um clube da ambição do Flamengo, que trocou de técnico justamente porque queria conquistar esses títulos e sai de mãos abanando dessa primeira parte da temporada 23. Como disse o Eugênio, no primeiro tempo o Flamengo criou chances para fazer mais gols, mas eu não posso dizer que atuou bem. Muito jogo pelos lados, com pouca aproximação, pouca triangulação, pouca capacidade de aceleração e, principalmente, em todo o jogo, dando muito espaço para o contra-ataque. Porque, às vezes, um time pode perder o campeonato porque o time inferior, tecnicamente e melhor coletivamente, no caso o Del Valle hoje, consegue fazer um bom jogo. Eu não acho que o Del Valle fez um bom jogo. Eu acho que o Del Valle fez um jogo defensivamente ok. E quando tinha a bola, um jogo muito abaixo do que ele pode produzir, porque o Flamengo deu enormes avenidas para o contra-ataque. E aí fica aquela coisa. Toda vez que algum jogador do Flamengo pega a bola, a gente espera que o talento ache o gol, que o talento crie a jogada de gol, que o talento individual resolva. E diante desse cenário, nesse momento, eu sei que o time não poderia estar pronto, mas eu acho que tinha que jogar no futebol bem melhor. Eu fico pensando como vai ser o futuro desse Flamengo na temporada, porque me parece muito claro que há 3 caminhos. Um é a diretoria se cansar e decidir mudar o treinador. Certo. Rapidamente. O segundo caminho é o treinador insistir na ideia de jogo, de muita posse de bola, até que esse jogo se torne produtivo, que a gente não sabe se vai acontecer, o que vai levar muito tempo. O terceiro caminho é o treinador mudar a ideia de jogo, mexer com um dos 3 jogadores mais ofensivos. Estou falando de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. O Arrascaeta não está bem. O Pedro, para mim, nessa temporada faz uma boa temporada. E o Gabigol eu não tiraria para tentar reforçar o meio-campo, ter um time que recupera a bola com mais facilidade, que dê mais segurança defensiva e que possa fazer, mesmo sem grandes atuações, que o time não tome gols para que o talento resolva, digamos que de um jeito mais humilde, moderado do que o Flamengo pode produzir e ganhe jogos importantes. Eu não sei qual caminho vai ser tomado, eu estou curioso. A questão é que o resultado não veio, né? E acho que não veio por muitas deficiências do Flamengo. Eu não consegui nem ver esse jogo tão bom no primeiro tempo que muita gente bolas viu. Na trave, isso. Eu acho que assim, o volume que o Flamengo teve se deu muito por conta da postura do Del Valle. Sim. As chances, você teve de fato 2 bolas na trave em 2, 3 minutos ali de jogo e depois uma grande chance com o Varela no final. Agora, foi um primeiro tempo em que a gente pode dizer que o Arrascaeta estava mal, que o Gabigol estava mal, que o Pedro estava mal, e aí não estou dizendo que eles estão mal tecnicamente, mas eles praticamente não participaram do jogo. Né? Quem teve bem do tal quarteto foi o Everton Ribeiro. No primeiro tempo, para mim, ele foi o cara que conseguiu clarear as jogadas. O segundo, nem se fale, né? O time caiu demais de produção em relação ao primeiro tempo, que para mim já não tinha sido bom. A prorrogação também, o time produziu muito pouco. O que produz era aquela pressão, muito por conta da postura do Del Valle. Então, de novo, eu achei que foi um Flamengo muito abaixo daquilo que ele pode produzir. O que vai acontecer, aí acho que é uma outra história. Eu não estou com isso defendendo troca de treinador com menos de 2 meses no Flamengo. Mas a gente sabe como a banda toca por aqui, a gente sabe qual vai ser a pressão. Apenas a se destacar, para passar para o André, que as críticas da torcida
No momento em que ela demonstrou a irritação, e até então ela estava apoiando intensamente, mas as críticas da torcida, no momento que ela mostrou irritação, foram para o time, destinada aos jogadores e não ao VP. Não estou dizendo que está tudo bem com o VP. Sim. Claro que a torcida não está satisfeita com o VP, mas chama a atenção esse fato, porque tudo que a gente via ou imaginava era uma crítica voltada única e exclusivamente ao treinador, e não foi o que a gente viu, pelo menos isso naquele primeiro grito. E o Gabigol mostrou, não vou dizer inconformismo, mas mostrou que sentiu aquela crítica na entrevista que deu ao final do jogo. Acho que quando a gente fez essa conta, o Flamengo vai disputar 3 troféus logo no começo, com uma comissão técnica nova, pouca gente imaginava que o Flamengo ia ficar com nenhum desses troféus. Né? Era improvável. Né? Assim, improvável demais, né? Assim como era improvável ganhar os 3, porque havia um Mundial, né? E o time sul-americano é sempre o cachorro pequeno nessa corrida. Ficar sem nenhum também era uma coisa que pouca gente imaginava. Foi o que aconteceu por causa das deficiências do Flamengo, por causa dos erros de preparação, por causa da troca de comissão técnica com pouco tempo para que a nova e atual pudesse trabalhar. Eu não estou discutindo aqui se o Flamengo deveria ou não ter trocado de comissão técnica. Estou dizendo aqui, o trabalho deveria ter começado antes. A comissão técnica e os jogadores, pelo menos os jogadores principais, os titulares, deveriam ter começado a trabalhar antes, já que o início de calendário ele era tão exigente e poderia, em termos de repercussão, ser tão pesado como está agora. Com essa imagem que a gente acabou de ver, o Independiente Del Valle comemorando um troféu no Maracanã. A gente fala do Flamengo e tem que falar mesmo, é o assunto, nós estamos no Brasil, mas não dá para deixar de falar no time que ganhou a Recopa Sul-Americana e que ganhou 2 Copas Sul-Americanas, foi uma final de Libertadores nos últimos 7 anos e tem um projeto de futebol que está sendo executado aqui aos nossos olhos, perto de nós, e que merece o nosso aplauso. O Independiente Del Valle não é uma equipe qualquer, embora hoje, futebolisticamente, tenha me decepcionado, porque poderia ter jogado mais. Talvez até tivesse perdido o jogo e o título, exato, mas poderia ter jogado mais. Fez um pouco de antijogo, porque eu acho que Cera é antijogo, além da conta. Mas o Flamengo só tem a reclamar de si. Não só por esse troféu que não ganhou, como também pelos outros que ficaram pelo caminho nesse início de calendário. E não dá para saber, dentro das possibilidades que o Vitor Birner, não o Vitor Pereira, acaba de nos passar, qual será, evidentemente não temos como saber o que a diretoria vai fazer. Agora, as diretorias de futebol no Brasil, que terceirizam a tomada de decisão para a chamada pressão interna e externa, aguardam momentos como esse para lavar as mãos e dizer, não deu. Sustentar a verdade. Não deu mais. André, o Flamengo perdeu os pênaltis para o Independiente Del Valle num jogo que teve algumas características bem peculiares. No primeiro tempo, o Flamengo jogou uma boa partida, talvez a melhor partida do Flamengo nesse período aí com o técnico Vitor Pereira. O primeiro tempo foi bom, o Flamengo merecia fazer pelo menos um gol, foi muito superior, não correu nenhum risco, criou várias situações. É verdade que o time cruzou bolas demais, mas o time criou várias situações, bolas na trave, a Arrascaeta perdeu um gol no final de cabeça ali, livre, cabeçando na área, o time criou. E a estratégia, acho que o Flamengo não correu risco, que situações não fez gols. Mas os gols perdidos vêm lá de trás, até nos tempos do Jorge Jesus, o Flamengo passava por esse terreno em alguns jogos, desperdiçando muitas oportunidades. Agora, o primeiro tempo foi muito bom. O placar não traduziu, na minha opinião, o que foi o jogo. O Everton Ribeiro fez uma grande partida no primeiro tempo, excelente partida do Everton Ribeiro. E no segundo tempo, aí acontece aquilo que a gente até acostumado. O time, ele prega, ele perde rendimento físico, de novo, isso ficou muito evidente, e aí não tem nem sequer altitude para servir de atenuante, obviamente. E o Flamengo não conseguiu criar situações de perigo praticamente no segundo tempo, fez um jogo muito fraco, e aí no final, o Flamengo entra com o Cebolinha, que foi uma boa partida. O Cebolinha, a gente sempre tem falado, precisa de sequência. Hoje ele jogou mais ou menos um tempo, 15 minutos, pouco mais, e depois os 30 minutos da prorrogação. E o Flamengo criou ali muito pouco no segundo tempo. Acabou encontrando o gol numa jogada que até eu escrevi no Twitter, o André Rocha, nosso companheiro, ele sempre diz isso. O Cebolinha é um jogador que ele tem que pegar a bola na inversão de um lado para o outro para pegar um mano a mano contra o adversário. E o Gabriel inverteu, ele dominou livre até, e fez o passe para a Arrascaeta, que fez uma partida péssima.
A partida do Arrascaeta foi péssima. Todos os cruzamentos do Arrascaeta nas mãos do goleiro Ramírez. Perdeu divididas facilmente, perdeu um gol feito no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, acabou fazendo gol. Aquela história, o craque não pode ser substituído, que ele pode decidir. Ele fez o gol de fato, mas não foi uma jogada dele. Ele apareceu ali como se fosse até um centroavante, o gol foi legal e o Flamengo venceu o jogo. Na prorrogação, até esteve mais próximo, mas não criou tanto. E o Matheus Gonçalves, né? Aí teve talvez resíduo, o grande mérito do Vitor Pereira, que é prestigiar, dar confiança e colocar o garoto para jogar. Entrou muito bem no jogo, mas não pode o Flamengo depender desse menino para entrar resolvendo com 17 anos, né? Ele funcionou porque o time abriu o jogo pelos lados, com o Cebolinha e com o Matheus Gonçalves, conseguiu ser mais impetuoso. E na prorrogação, quem estava mais pregado e abalado, até acho que emocionalmente pelo gol que sofreu no último lance, foi o Del Valle. Aí o Del Valle cai de rendimento e o Flamengo consegue ter um certo domínio, mas não produziu com volume suficiente para vencer a partida. Acaba perdendo, eu acho que é um vexame sim, eu acho que o Flamengo perder um título para o Del Valle, com todo respeito ao Del Valle, é uma equipe organizada, um clube organizado, mas foi muito mal. Acho que o Vitor Pereira tem aí uma parcela de culpa, evidentemente a Flamengo estará aqui em peso, atribuindo toda a responsabilidade ao técnico, mas eu acho que não. Eu acho que o técnico tem uma parcela, os jogadores têm uma parcela, evidentemente, né? Eu sempre digo que isso aí não vai resolver a montagem do time de uma hora para outra. Falei isso na semana passada, mas quem perde tantos gols acaba... No segundo tempo teve uma chance do Davi Luiz, cabeceou muito mal. Livre, cabeceou por cima do travessão. Era uma bola para testar para baixo, ele estava até solto e cabeceou por cima do travessão. Mas é o que eu acho. Se vencesse hoje, os pênaltis no tempo normal, fizesse 3-0, não mudaria nada. O time não faria hoje uma exibição modelo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai, e não adianta ficar nessa loucura. Hoje eu ouvi coisas do tipo, o Dorival, olha, o Dorival é uma ótima pessoa, muito bom treinador, fez um trabalho histórico no Flamengo, ganhou títulos importantes, mas a gente tem que ter memória. O Dorival terminou muito mal o ano. Eu falei na época aqui, quem me acompanha sabe, eu até daria a ele a chance de continuar pelos títulos ganhos, mas o final da temporada foi muito preocupante. O Flamengo não joga uma grande partida desde o massacre no Vélez, 4-0 na Argentina. O Vélez é fraco. O Vélez tinha acabado de eliminar o River Plate, que é o time temido do Galhardo. Na sequência, o Flamengo foi lá, ganhou de 4-0, depois fez jogos razoáveis e ruins. Inclusive, na final da Libertadores, não jogou bem com o Homem, mas contra o Corinthians em São Paulo foi melhor, na Copa do Brasil, no Rio fez uma partida muito ruim, aí até eu dou um desconto pro técnico, porque o Dorival não tinha volantes ali, era um problema até da diretoria, né, de contratações, de compor melhor o elenco, e não tinha o João Gomes, não tinha depois o Thiago Maia se machucou, o Pulgar não estava inscrito, e ele teve que botar Mateuzinho, depois Davi Luiz de volante, nos minutos finais. O Corinthians do Vitor Pereira dominou o jogo e acabou até quase virando a partida, né? Tocou no empate e no Flamengo venceu nos pênaltis. Hoje o Flamengo perdeu nos pênaltis. E aí acabou que o Arrascaeta, que fez uma partida muito ruim, e se salvou pelo gol que marcou, gol ali de centroavante, bateu muito mal o pênalti e perdeu. Não sei, aí eu entendo. Aí que eu vou cobrar aqui o Vitor Pereira e muito. Por que o Gabigol não foi o primeiro a bater? E por que o senhor Arrascaeta foi bater pênalti se ele bate, chuta a bola e sai mancando? Não, sai mancando, tá com dor, não bate. O Mateuzão que entrou no final, até achei que ele ia bater uma das penalidades, que ele bate na base. É bom batedor. Acredite, ele bate pênalti na base. O Marinho é bom batedor. Então o Flamengo tinha opções ali de jogadores que poderiam executar uma das cobranças e foi bater o Arrascaeta primeiro. E perdeu. E ali o Flamengo ficou sempre de desvantagem, cobranças muito bem executadas pelo time equatoriano e conseguiu com isso vencer a Recopa Sul-Americana. O próprio Del Valle é um exemplo para todos nós aqui no Brasil de que é necessário ter paciência na montagem de uma equipe. Não adianta loucura, não adianta... E aqui, gente, vocês não vão encontrar esse tipo de coisa. Não se trata de defender técnico A, B ou C. Foi assim com o Paulo Sousa no passado. Eu tento ser coerente. Se um técnico começa um trabalho e eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho, eu vou achar que ele precisa de um tempo mínimo para poder colocar em prática aquilo que ele pretende. Também tem que questionar a diretoria do Flamengo. Porque quando o Flamengo ganha, eles parecem pavão. Eles aparecem. O próprio Marcos Braz fuma charuto, vai pro vestiário, puxa grito de guerra, puxa Real Madrid pode esperar. Nessas horas tem que aparecer também. Pra assumir que planejou errado, pra assumir que perdeu o Mundial de Clubes já com a desculpinha pronta de que não ia ter tempo de trabalho. Fomos pro Mundial, demos vexame, mas porque erramos. Agora, já sabiam que ia ter o Mundial no começo do ano. Demitiram o treinador que já tinha um padrão, que já tinha a confiança do grupo. Veio o Vitor Pereira, vexame no Mundial, vexame na Recopa Sul-Americana. A diretoria precisa aparecer. A diretoria precisa falar.
Porque aparecer só na hora do bem bom, que nem pavão, é mole. Cadê a diretoria do Flamengo? Vamos ver se a diretoria do Flamengo vai falar agora. Porque o torcedor agora tá revoltado. O torcedor do Flamengo agora tá cobrando. E é a hora de dirigente que tem culhão aparecer. So will you fucking fight back?